Olá, amados irmãos, a paz e o amor do Altíssimo. Amados, eu queria falar algo aqui referente, né, à sua caminhada de fé, à sua caminhada com Jesus. Amados, quando nós, quando cresce, quando nasce na gente esse desejo, né, de atender os anseios do Pai aí, junto com esse desejo vem esse teste de fogo também, né? Então, eu acredito que por isso muitos acabam sucumbindo aí por conta disso, né? De elas não não conseguirem, né, fazer esse discernimento aí entre o que é bom e o que é ruim, né? Às vezes elas acabam indo por um outro lado por conta disso, porque quando Deus ele começa a tocar na gente, é lógico, o Espírito de Deus ele vem, ele traz coisas grandiosas, sabedoria, né? As pessoas começam a ter mais discernimento das coisas, tal. Então, por isso, às vezes algumas pessoas cresce dentro delas um ego, né? Uma vaidade, na onde também esse espírito permite que ela vá por um caminho errado porque ela desenvolveu aquele caminho dentro dela, né? Então a gente vê várias pessoas, umas desenvolvem por um lado espiritual incorreto, outras desenvolvem por um lado religioso incorreto, né? Então cada uma ela toma uma direção ali particular dela, né? Porque ela começou a ter entendimentos, começou a ter uma certa sabedoria, só que ela, como ela pegou o caminho errado, ela alimentou do lado errado, né? Então, na verdade, o que era para ser sabedoria acabou atrapalhando ela, né? Acabou que ela não foi pelo caminho certo, acabou que ela desenvolveu uma inteligência humana, né? No qual ela pensa que é sabedoria, né? Isso você vê nas escrituras, eles falam, né? Tá muito a respeito disso, né? Para a pessoa, então é para a pessoa entender que ela tem que agir pela vontade de Deus, né? Ela não pode deixar de maneira alguma que o orgulho venha crescer dentro dela, até porque ela vai começar a se achar mais que as outras, né? Maior do que o irmão, né? E não é essa a vontade do Pai. Bem pelo contrário, né? Jesus ensinou que aquele que quer ser o maior seja o menor. Então, tudo que é entendimento, que é evolução espiritual do espírito, é por conta desse despojamento, né? Dessa criatura que se coloca como menor, né? Porque é mais do coração, né? Mais do sentimento do que da sua inteligência, porque não requer inteligência humana, né? A inteligência humana nata que Deus te deu aí já é o suficiente, né? Até porque ele dá exemplos aí nas escrituras de que ele usou aquelas pessoas que não tinham inteligência nenhuma, né? Aquelas pessoas que para o mundo ali eles eram menor, para o mundo eles jamais Deus poderia usá-los, né? O caso de Davi, de outros aí que você vê falar na história aí, de pessoas que para aqueles ali do convívio, eram pessoas ali um zero à esquerda, vamos dizer assim, né? Eram pessoas que não fazia diferença, né? E foi exatamente essas que Deus escolheu para usar, né? Para provar que ele não precisa, né, da sua inteligência para te usar, né? Ele precisa da sua disposição para amar, dos seus sentimentos, né? Quando ele olhou para Moisés, ele viu o senso de justiça. Quando ele olhou para Davi, ele viu, né, o amor que Davi tinha pelas ovelhinhas. Então tudo tem ali um histórico para você entender a tendência ali da criatura, né? Então, é lógico, tudo Deus é onisciente, ele já sabe antes da criatura nascer, antes de tudo isso ele já sabia, mas aí já é mistérios ocultos aí que não cabe a gente ficar discutindo isso aqui agora, né? Que não é o que vai acrescentar agora no momento para o crescimento da criatura, né? Então, o que eu queria deixar para vocês é isso, é que vocês procurassem
está buscando sim crescer no Espírito, né? Alimentar esse Espírito dentro de si, porque isso é necessário. Nós precisamos disso para poder ter essa comunhão com Deus e para poder crescer espiritualmente, já que a gente está num ponto aí de desligamento aqui da carne para poder se unir ao Pai, né? Então o tempo é esse, né? Então a gente precisa estar o quê? Se preparando, né? Para poder estar fazendo essa mudança e para estar desligando dessa carne, né? Então é preciso que nós nos tornemos criaturas ainda melhores em amor, né? Porque a gente cresça, mas cresça em amor, porque o amor liga ao Pai, amados, né? Então a sabedoria, ela faz parte desse amor, né? O Pai, ele revela na medida que é necessário para nós. Ele não vai revelar de uma forma que vai nos atrapalhar, né? Quando ele vê que o seu coração é para ele, que o seu coração está voltado para ele, que você quer ajudar, que você quer ser pessoa boa, que você quer amar os irmãos, quer ajudar os irmãos, né? Que você quer ser parte com o Pai aí. Então, quando ele vê o seu despojamento do seu coração, é lógico que ele não vai te atrapalhar, né? Ele vai te castigar em algumas coisas que é necessário para o seu crescimento aí, mas ele não vai te atrapalhar, te dar uma direção errada, né? Porque ele viu que você não foi pelo lado do orgulho, que você não foi pelo lado da vaidade, que você não foi pelos sentimentos ruins, né? Você foi com o coração puro e sincero, um coração de criança, né? Assim como Jesus diz lá, ele fala que aquele que quer vir ao Pai tem que vir com o coração de criança, né? Tem que vir como uma criancinha, né? Então o entendimento é esse, amados. E todos aqueles que deu exemplo lá nas passagens lá, Zaqueu, todos aqueles que foram libertos lá, eles tiveram esse despojamento, né, de se tornar uma criancinha lá para poder ser usada por Deus. Porque Deus, ele usa exatamente a pessoa que se faz como uma criancinha, né, sem maldade, sem malícia, sem desejar mal para o irmão, né, sempre desejando bem, sempre querendo salvar, sempre querendo amar, se sacrificar pelo irmão, né? Então esses dons que Deus busca na criatura, né? A criatura desenvolver esses dons, porque aí Deus pode usar, né? Porque a criatura desenvolveu uma segurança, né? A criatura desenvolveu algo bom. Então, quando você tem uma vaidade, que você desenvolve esse lado aí de querer ser líder, né? De querer estar acima dos outros, de querer ser mais respeitado, ser mais vangloriado aí, né? De ter honrarias aí a teu respeito. Então, Deus, ele não vai usar uma criatura assim. Por quê? Porque a criatura, ela desprendeu, né? Ela não vai atender aí os anseios de Deus. Ela vai até achar que ela está sendo usada, mas na verdade ela está sendo usada do lado oposto, né? Não está sendo usada pelo lado do amor. Então, todos nós seremos testados no fogo, né? Então, quando você descobre que o caminho é Jesus, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, você simplesmente obedece, né? Você simplesmente deixa de ser rebelde, começa a amar mais, perdoar mais, né? Ouvir mais. Então é isso, aí ele vai mudando o seu caráter, ele vai te transformando numa nova criatura, né? Ele vai te moldando naquilo que você ainda precisa mudar, e até você poder estar, né, 100% atendendo à vontade de Deus, né? Sendo santo como vosso Pai é santo. É lógico que isso é uma caminhada, amados. Isso não é do dia para a noite, não é um toque de mágica. Ninguém muda 100% do dia para a noite, porque não é possível isso para a criatura humana. Não é questão de Deus querer ou não querer, porque a criatura não é possível. Porque se fosse assim, Deus faria lá no Éden, não precisava a gente ter essa caminhada, né? Então tem que haver essa caminhada, né? Para a criatura humana tem que haver. Não é a criatura humana. Para Deus não, mas para a criatura precisa haver. Né? Nós precisamos desse tempo, nós precisamos dessa ação em nós, né? O Espírito, nós precisa dessa ação. Então a gente precisa desse tempo. Nós não suportamos
essa carga de amor grandiosa que é Deus de uma vez só. Então a gente precisa ir mudando, assim como os apóstolos falam lá, né? Vai crescendo aí, você nasce no Espírito e vai crescendo, né? Toma leitinho, depois toma papinha e vai crescendo, né? Em espírito, em sabedoria. Então é dessa maneira, né? Não é do jeito, é com Jesus também. Jesus deu o exemplo que é dessa maneira que é feito, né? Ele foi crescendo em sabedoria, as próprias escrituras falam isso, né? Então tem o tempo ali certo de Deus trabalhar e de Deus usar tudo certinho. Não é do jeito que a criatura quer, né? Então não é no momento que a criatura quer, é do jeito que ela quer. Então, exatamente para Deus usar você, você tem que abandonar o seu querer, né? Você tem que desistir do seu querer. Porque enquanto você tiver o seu querer, Deus não vai estar te usando, né? É por isso que várias pessoas se enganam aí por isso, porque elas colocam o querer dela na frente, né? E quando a criatura leva para a vaidade, para o orgulho, para a ambição, né? Ela está provando, os frutos está provando que não é de Deus, amados. Se você olhar o Evangelho, né, é fácil de você discernir, né? Porque se você olhar o Evangelho, você vê Jesus falando que não é, né? A pessoa que te orienta a buscar riquezas materiais na terra, não é porque Jesus falou que o reino nosso não é daqui, né? O nosso reino não é daqui, não é? Quem tem parte com esse reino não tem parte com ele. Quem tem parte com a terra não tem parte com ele. Ele está aqui exatamente para nos resgatar da terra, porque nós tomamos a terra como engano. Foi o que Caim fez, né? Caim, ele se apossou da terra e quis trabalhar a terra, ele quis cultivar a terra. Isso é um engano, né? Então ele entrou para o engano. Por isso essa escravidão, por isso as pessoas nessa ambição, essa disputa, uma querer ser mais que a outra, né? Essa concorrência, todo mundo está virado para isso. Então, qual que é a missão aí? O que Jesus, né, veio para fazer? O que Deus vai fazer com a criatura agora, nesses finais de tempos agora? Deus vai voltar a criatura a isso, a ter esse coração de criança e esquecer essa loucura que ela assumiu, né? Esquecer esse reino que ela foi, esse lado que ela tendenciou e aí que ela aceitou, né? Foi o que aconteceu lá com Jó, e ele não estava entendendo, estava criticando a Deus, né? Reclamando de Deus. Por quê? Porque na cabeça dele ele era um homem correto, mas quando na verdade ele não era correto. Porque não é correto ele querer ser mais que os outros. Aí ele falava, eu venho aqui o escravo, eu trato bem não sei quem, eu trato bem. Mas na verdade ele não tratava ninguém bem. Por quê? Porque ele não pode querer ser mais que o outro, né? O erro já está aí, né? Ele quis adquirir tudo para ele quis adquirir família carnal, ele quis adquirir bens materiais, ele quis adquirir tudo no ego dele, né? Aí quando Deus foi mostrar para ele que Deus permitiu, mas que aquele caminho que ele escolheu ali era o errado, quando Deus foi mostrar isso para ele, ele não aceitou. Aí ele começou a murmurar e reclamar com Deus, né? Então no começo ele começou a aceitar, né? Deus deu riqueza, ele pode tirar. Deus deu isso aqui, ele pode tirar. Aí quando chegou mexendo com ele, colocou doenças, coisas dele, aí ele já não aceitou, né? Quer dizer, é exatamente isso que Deus faz conosco, né? Ele faz esse teste conosco, né? Ele permite que você tenha, né? Só que você vê nas escrituras, ensina, né? Só que a criatura não teve esse desenvolvimento. Dentro dela tinha tem criaturas que não, né? Tem criaturas que já não era tão ambiciosa dentro dela, que esse mal, esse feitiço, esse veneno do mundo não atingiu tanto ela, né? A criatura ela se conteve ali, né? Ela se conteve em não buscar essa ambição, ela teve uma vida mais pacata, né? Ela se segurou. Mas na maioria da população, na maioria das pessoas, a maioria foi pelo lado da ambição, pelo lado errado.
que hoje se você chegar em qualquer lugar, em qualquer esquina e falar, eles vão falar que é o certo. O mundo vai falar que é o certo. Ninguém vai a favor de Jesus. O mundo inteiro vai falar que é o certo, né? Então o mundo inteiro vai falar que essas riquezas materiais é o correto. Quando Jesus vem falar que as riquezas corretas é as do céu, é do reino de Deus. É que na verdade ele permitiu sim, né, que você tivesse, mas para você ter que desfazer depois, porque não era para você querer. Ele vai lá e coloca o desejo no seu coração para você querer, né? Ele percebe uma tendência ali, ele coloca o desejo no coração. Então você vai ter aquele desejo, aquele aumentado no seu coração. Só que o que ele falou para Caim lá, né? Ele falou para Caim, Caim, não vai ficar com raiva o dia inteiro. E Caim foi e cultivou a raiva. Então é isso. A verdade é essa. É uma revolta que nasce na criatura. Você pode ver aí. A criatura que vai para esse lado é porque ela desenvolve uma revolta. Dentro dela, esse sentimento, né, de ambição é uma revolta que entra dentro da criatura. Ela não aceita ficar abaixo, né, aí no mundo aí, né? Ela não aceita se humilhar, ela não aceita se fazer menor, né? Ela quer sempre estar maior na posição aí. Ela quer desenvolver esse lado. Então, é justamente o que Caim fez, né? Essa rebeldia, né, de querer ser o maior, não querer ser o menor, né? Quando Deus vem falar que não, que você tem que querer ser o menor. Jesus falou isso. Aquele que quer ser o maior, que seja o menor. Então o entendimento é esse, amados. Então não tem como eu falar que eu sou o menor adquirindo reinos para mim, né? Isso aí eu estou mentindo para mim mesmo. Ah, mas tem que ser isso aí, falar que a pessoa por dentro, não tem como. Jesus falou, a boca fala do coração está cheio, né? Então não tem como. O que a gente transparece é o que o coração está cheio. Tem como eu conservar o meu coração adquirindo vínculos aí, né? Tem como eu conservar. Não existe essa possibilidade, né? A gente vai se envolvendo aí. É um engano, né, amados? É um engano. A pessoa, às vezes você vê pessoas aí no meio, né? Elas falam que não tem problema, que ela não se apega, né? Mas tudo bem, ela fala que não se apega, né? Com certeza Jó também falava que não tinha se apegado, né? Mas quando tirou, ele mostrou que ele apegou, né? Quando cutucou ele viu que ele apegou. Então, se você acha que não apega, é um direito seu. Você tem um livre-arbítrio de escolher o seu futuro aí, onde você quer chegar, né? De escolher o que você quer para você. Só que Jesus adverte, né? Jesus advertiu que isso não é o caminho correto, né? Que não é o caminho que leva até Deus, né? Então, tudo que a gente cultiva, amados, é exatamente isso. O cultivar a terra é isso, né? Tudo que a gente cultiva, você tem que ter o cuidado, né, de não deixar crescer esses sentimentos. Então, você pode ver quando você era criancinha, né, quando você era menor, você não tinha esses desejos. Esses desejos, eles entraram dentro de você depois de uma certa altura que você começou a entender. É tudo no entendimento. Por isso que fala lá, né, que a árvore do conhecimento, né, onde eles pegaram a fruta da árvore do conhecimento. Quer dizer, que enquanto não tinha o conhecimento, eles estavam livres disso. Mas conheceu, né? Não tem aquele ditado que fala que os olhos não vê, o coração não sente? É mais ou menos isso, né? Começou a cobiçar, né? Então o problema está onde? Está na cobiça. Então, o quanto você evitar aí o contato, né, com as coisas de cobiçar as coisas aí do mundo, quanto mais você matar a carne, melhor para você ter esse contato com Deus, para você se fortalecer na fé, para você se fortalecer espiritualmente, né? Não tem como
você se fortalecer espiritualmente tendo esse contato. Por quê? Porque é exatamente essa cobiça, né? O mal está nos olhos, né? É falado que os olhos são o espelho, né? Da alma ali, é o espelho, né? Quando você tudo que os olhos veem aí, que eles cobiçam, ele já lança para o coração, né? Então é muito cuidado com isso. O problema está aí, né? A cobiça, o pecado, ele começa pelos olhos, né? Você vê algo ali e ali você já forma uma imagem, né? Ali você forma uma imagem, ali você cultiva uma imagem. Então é isso. Então é bem assim, amados. Então quando você proteger aí, né, os olhos, você não deixar o coração tendenciar para o lado errado, você vai ver que Deus vai te usar, Deus vai falar com você e vai te instruir, né? Ele quer fazer isso com todas as criaturas, ele quer salvar todos, né? E ele vai salvar, mas é preciso que a criatura se diminua, né? É preciso que a criatura ela se coloque como criatura, né? Não como fazer concorrência aí com Deus, né? Achar que vai concorrer com Deus, né? Isso é impossível, porque essa autoridade que ela tem exatamente foi dada por Deus. Se Deus não quisesse, ela não teria, né? Ela não desenvolveria essa autoridade. Ela desenvolveu porque Deus criou nela, no coração dela, esse desejo, essa revolta, né? Para poder seguir o caminho contrário. E que a gente possa, amados, estar a cada dia, né, buscando mais esse Espírito, buscando mais esse contato com Jesus, buscando mais evoluir espiritualmente, né? Conferir com as Escrituras, né? Sempre meditar em cima da palavra, né? Não ficar atirando para todo lado, mas sempre meditar em cima da palavra e sempre buscar. Jesus falou: conhecereis a verdade vos libertará. Você não pode também ficar preso aí, né? Você não pode ficar preso com o seu talento. Você tem que buscar, você tem que mexer com o Espírito, você tem que conhecer. Agora, uma vez você conhecendo, aí tudo bem, aí você pode se reservar e buscar evoluir espiritualmente, né? E crescer espiritualmente para poder ajudar os outros que ainda estão escravos aí, perdidos aí, né? Que a paz e o amor do Altíssimo possa estar aí te alicerçando em mais esse entendimento.